Thalita, agora uma coisa que também acho que é importante, o pessoal em casa deve estar se perguntando, mas escuta, como que eu faço para diminuir o meu medo? Como é que eu vou dar o exemplo para o meu filho, ensinar o meu filho, se eu não consigo controlar? Então, é aquele negócio que a gente escuta falar assim, eu tenho que tratar o meu medo com o próprio medo, quer dizer, eu tenho que enfrentar o meu medo, eu tenho medo de barata, eu tenho que ir lá matar barata, eu tenho medo de avião, eu tenho que voar de avião, é isso que eu tenho que fazer? Não necessariamente, a gente sempre precisa ter muita cautela ao fazer esse tipo de recomendação, porque ele tem que estar associado a alguns procedimentos que são planejados para que isso aconteça. Então, uma das formas de tratamento, então por isso que eu acho que acaba tendo esse mito de que, se tem medo eu tenho que me expor, é muito associada a essa técnica mesmo, que a gente chama de inundação ou de dessensibilização sistemática. São dois tipos de técnicas, uma delas que a inundação envolve mesmo a exposição, aquela situação que para a pessoa gera muito medo, muita ansiedade, ou a dessensibilização sistemática, que do meu ponto de vista pode ser mais recomendável, que vai trabalhando por hierarquias, então aos poucos. Então a gente tem uma escala de situações que são muito ansiogênicas para a pessoa e aos pouquinhos a gente vai expondo a pessoa e ela vai experimentando as sensações e vai lidando aos pouquinhos, mas tudo isso muito bem planejado e escolhido o melhor momento para que isso possa ser feito. Da melhor forma, né? Isso. Porque os medos não podem ser comparados, porque de repente o medo de voar de avião não pode ser comparado ao medo do cachorro feroz e bravo. Uma coisa está muito próxima a ele e outra está bem distante, de repente. Isso. E acho que esse é um aspecto importante, a gente saber qual é a função daquela situação na vida da pessoa. Por exemplo, um empresário que sempre precisa viajar de avião, então ele precisa se expor a essa situação, ele precisa de ajuda mesmo para superar. Agora, uma pessoa que eventualmente tem que viajar e tudo mais, é uma situação que vai acontecer eventualmente também, então não vai precisar de tantos aspectos a serem trabalhados necessariamente. Mas então sempre a gente pensar na função que aquilo e o quanto está comprometendo a vida da pessoa. Olá, eu sou a Clarissa, aluna do primeiro ano da fisioterapia da Unifev, e hoje a Fisiodica é: se você é uma pessoa que se percebe ansiosa, preocupada, porque você sente medo de algo real ou imaginário, você pode segurar o seu dedo indicador de forma a promover uma manipulação, uma circulação energética por todo o seu corpo, de forma a harmonizar esses dois órgãos que serão regulados pela energia deste dedo, o rim e a bexiga. E isso então vai promover para você um bem-estar mais geral, te deixando mais relaxado, mais tranquilo, mais confiante, mais seguro. E tende então a fazer com que o medo deixe você. Eu sou a Clarissa, aluna do primeiro ano da fisioterapia da Unifev, e essa foi a Fisiodica de hoje. Até a semana que vem, pessoal! Uma coisa que é muito importante, que eu acho que você falaria muito bem sobre isso, as pessoas que estão em casa estão vendo o que você está falando e falam assim, isso tudo é frescura. Está com medo disso? Tem que ir lá enfrentar mesmo. A gente, na verdade, teria uma noção do que é negligenciar os sinais e sintomas. A criança, às vezes, ou o próprio adulto, fica suado, fica tremendo, fica com taquicardia, aquela batedeira incontrolável. A pessoa perde a sua qualidade de vida quando ela se expõe ao medo. Então, isso não pode ser negligenciado, né, Thalita? Exato, porque o medo, a ansiedade inicial, eles podem se agravarem cada vez mais. Então, eles precisam ser cuidados. E sentimentos ruins precisam sempre ser atentados, e é o caso da ansiedade e do medo. Quando eles estão excessivos, é o que você disse, compromete a qualidade de vida, compromete as interações sociais, a forma dele agir. Então, nesses casos, o adulto ele tem que se mostrar compreensivo às situações, às demandas até afetivas que a criança vem demonstrando. Porque isso pode gerar uma ansiedade na criança. Ela tem um medo e fica ansiosa porque não sabe como o adulto vai reagir ao seu medo. Isso, então fica duplamente mais difícil para ela. Então ela tem que lidar com o próprio medo, com a própria ansiedade diante daquela situação e ao mesmo tempo tem que lidar com as críticas, com todas as objeções que os adultos estão fazendo em relação àquela situação. Talvez até por não entender o que significa isso. Não precisa ser da área da saúde para entender, não tem que ter um pouquinho de feeling, uma coisa meio que perceber mesmo. Né? Isso, e se mostrar então que a gente desempático, se colocar no lugar da criança. Pensar que quando a gente era pequeno essas situações também aconteciam. Muitas vezes
muito em função da gente não saber o que significa aquilo, que consequências isso pode trazer. Então, esse cognitivo da criança, que ainda não está tão desenvolvido, ele precisa ser amparado e estimulado pelos adultos que estão ao redor. Então, explicando, ajudando, mas principalmente compreendendo aquele medo. Eu posso dizer que a ansiedade, ela tem um fundo bom quando ela transforma assim aquela ansiedade num desafio? Não, eu estou ansioso, mas eu vou conseguir, eu vou dar o melhor de mim. Isso pode ser colocado como uma coisa boa? Assim, em geral, a ansiedade a gente associa muito com sentimentos aversivos. Só ruim, né? Desagradáveis e tal. Mas assim, também tem aquela ansiedade para coisas boas. A gente fica ansioso para quando vai ter uma festa, criança principalmente, vai ter a festa do amiguinho. Então esse processo de espera para que algo aconteça muitas vezes e não necessariamente ruim. O problema é sempre quando ele é excessivo, quando perde o controle, quando ela fica emocionalmente instável em função dessa ansiedade. Mas ela não necessariamente é ruim, porque ela prepara o indivíduo para algumas situações também, assim como o medo. Eu já conversei com algumas pessoas que até me relataram essa situação de eu procuro não falar para o meu filho que a festa do amiguinho vai ser daqui uma semana. Mãe, já é o dia da festa? Mãe, já é o dia da festa? Mãe, já é o dia da festa? Então, essa ansiedade, ela gera mesmo essa expectativa que pode ser ruim para a criança, né? Isso. E aí, o que a gente precisa observar, e o que se nota normalmente, é que a ansiedade da criança, ela vem muito também da ansiedade dos pais. Então, como os pais lidam com essas situações? Então, em geral, quando a criança se mostra muito ansiosa, a gente nota que os pais são também extremamente ansiosos, muito preocupados com o que vai acontecer, já imaginando coisas lá quando ele crescer. E aí, então, a criança também vai ter esse tipo de comportamento. Tudo é um reflexo, então, né? A lei da ação e reação. Muitas coisas são, não necessariamente, e aí, de forma alguma, a culpa é sempre dos pais, não é isso, mas é principalmente se cuidar no sentido de pensar que os pais são modelos, há outras formas de aprender, mas essa é uma das formas, e é uma forma importante que a criança enquanto ela está se desenvolvendo, ela está aprendendo justamente com os pais. Então, se cuidar, se controlar em relação a esses sentimentos. Uma coisa interessante de falar também é que às vezes não atinge muito as crianças, nem sempre, né? Isso quem vai me dizer é você. Mas quando a gente fala em transtornos, a gente ouve muito falar em TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é aquilo que tem vários segmentos, né? Pode ser TOC para lavar muito as mãos, fechar a porta várias vezes, que a gente vê muito na televisão vários assuntos falando sobre isso. O que leva uma pessoa a desenvolver o TOC? Ela já nasce com uma tendência, uma coisa assim que já é dela, ou ela desenvolve e aprende também? O que a gente pensa é sempre que vai ter uma interação entre o que vem com a gente, né, uma questão orgânica, fisiológica, mas também a influência do ambiente. Então, eles vão estar sempre interagindo para favorecer ou muitas vezes minimizar algumas reações, algumas predisposições que a gente tenha. E nesse caso do TOC, vai ter alguma questão aí biológica associada, mas também muitos fatores ambientais. Então a gente sempre pensa nessa interação, e quando a gente pensa nos fatores ambientais, a gente tem que pensar também que é possível cuidar, que é possível tratar e lidar com isso.